Desculpa. Agora sim. Oficialmente, boa noite, bem-vindas, queridíssimas amigas. Boa noite, Denise, Carla, Milena, querida Milena, a Emília, a Rosalva, Paula, Ana Paula, Carol, todo mundo aí. Girl Power, né? Totalmente poder feminino, como sempre no Amave. Vamos lá, né? Aqui já estamos no terço final da obra do Trigueiro. Estamos estudando o Espiritismo e Ecologia no capítulo 20. Já no seu capítulo 20. Por que não está apresentando? Agora sim. Deu um delay grande. Vamos ver aqui. Estão vendo a tela? Uhum. Sim. Muito bem. Aí está, é o capítulo 20. O título dele, minhas amigas, é O Maior Desafio Ambiental do Nosso Tempo. E para começar, assim, esse nosso encontro de hoje, a ideia, agora são 8h13, hora de Portugal, a gente vai tentar apresentar, o problema é que o apresentador é tagarela pra caramba, mas vou tentar fazer nos 45 minutos, mas claro, no meio disso, façam as suas intervenções, já vou dando um spoiler aqui que no final eu vou apresentar uma pergunta para vocês que eu de coração desejo ouvir muito, tenho certeza que a Carol também, é um tema que a gente discute aqui, e depois que nós vermos o que o Trigueiro diz sobre esse desafio ambiental do nosso tempo, vamos responder essa perguntinha aí, que eu quero muito, sabe? Tenho estudado muito sobre isso. E, bom, não vou dar mais spoilers, né? Assim, minhas amigas, não sei se vocês repararam, saiu uma notícia recentemente de que projeções da ONU dão conta de que as emissões devem cair pela primeira vez ainda antes de 2030. É uma boa notícia, né? O outro lado é que o ritmo ainda é bastante suficiente para que evitemos chegar no limite de 1,5 graus de temperatura acima dos tempos da pré-revolução industrial, não é? Mas assim, é aquela história do copo meio cheio e meio vazio, não é? É para dar algum alento. É suficiente? Não, não é. Mas é para dar algum alento. E esse número teve por base a análise de 64 promessas, tá? Promessas de nações que, em relação ao clima, a mitigação do problema climático, que foram enviadas até o dia 30 de setembro, o último agora para a ONU. E assim, essas promessas, esses planos climáticos nacionais cobrem cerca de, aí está uma preocupação também grande, não é? Só cobrem 30% das emissões globais de gases de efeito estufa. E são um termômetro para medir o tal do Acordo de Paris, não é? E vamos ver o que a COP Belém, que vai começar nos próximos dias, também vai, até onde ela vai avançar nesse sentido. Então é uma notícia aí boa, né? Talvez não tanto, é o copo cheio e o copo vazio, mas enfim, para nós começarmos a fazer com que o gráfico encontre a sua linha adequada, é preciso uma inflexão, não é? E aí pode estar a inflexão. Pode, vejamos, não é? Vamos fazer a nossa parte aí. E aí, minhas amigas, então, o Trigueiro começa esse capítulo perguntando: quem lembra de dezembro de 2004? Quem aí lembra do que aconteceu um dia depois do Natal de dezembro de 2004? O Trigueiro fala notícias que chegavam da Indonésia, o tsunami, não é? Dando conta de um tsunami que aí desencarnou mais de 200 mil pessoas e deixou 2 milhões de desabrigados na Ásia e na África. Esse foi, eu não sabia disso, o maior número de vítimas desde a Segunda Guerra Mundial. E mudou, inclusive, tem uma amiga, uma irmã formiga na minha tela aqui. Vou deixar a formiguinha passear aqui. Conseguiu mudar o eixo da Terra. Conseguiu mudar em algumas partes de graus o eixo da Terra. Não foi pouca coisa. E assim, olha só,
Nós estamos falando muito de dinheiro, lucros nesse mundo obscuro no qual estamos vivendo. Essa devastação de 2004, ela foi ainda mais violenta em regiões onde a proteção natural da mãe Gaia, não é, estava fora, tinha sido removida. O que que era? Eram os mangues e a vegetação de restinga, que são barreiras, proteções naturais para esse tipo de evento. Foram removidas, sabe, para dar lugar a projetos imobiliários, né, na Indonésia, em várias outras regiões da própria Ásia e da África, enfim. E isso me lembra, aí está a imagem, inclusive, para que vocês façam as suas comparações mentais. A imagem da esquerda é Balneário Camboriú, uma terra que é puro projeto imobiliário, puro lucro, e a natureza que fica em segundo plano. Então vocês percebem ali um, uma muralha de edifícios super altos, aquela areia da praia batida e a água cada vez, enfim, mais ocupando o seu espaço, não é que é dela, e dele projetos públicos de aterramento e tal, e dele mais prédios, mais obras, projetos imobiliários. É o que eu costumo chamar do Deus lucro e do semideus do mundo imobiliário. E a imagem da direita é uma imagem de Bangladesh, que é um país super populoso e, assim, dezenas de milhões de pessoas moram no litoral e ali esse retrato mostra um pouquinho das condições desse país que é muito pobre. Casas amontoadas na região litorânea, em zonas baixas. Então, não quero nem pensar o que seria o problema de um tsunami, não é? Seja em Balneário Camboriú, classe A, seja em Bangladesh, com os nossos irmãos menos favorecidos materialmente. E aí, minhas amigas, o Trigueiro bate nessa tecla, que nós batemos aqui na Mave o tempo todo. Interdependência é o nome do jogo da vida. Não tem jeito. E aí, eu tenho defendido a ideia por aí de que o mundo hoje, a Matrix é gerenciada, governada por antifilósofos. Por que antifilósofos? Porque filosofia é o amor à sabedoria. Quem é filósofo ama a sabedoria, busca a sabedoria para que ela seja útil para ele e para a coletividade, não é? E nós vemos aí o planeta sendo gerido por antifilósofos. Eles amam tudo menos a sabedoria, eles amam os cifrões, o poder, o prestígio, não é? E aí nós temos o deus lucro, que comanda todos os demais, o deus petróleo, que também provoca misérias mundo afora, misérias ambientais, sociais, bélicas, não é? O deus da alimentação, com modificações genéticas, alimentos cancerígenos, lucrando muito com isso. O deus das religiões, e com todo respeito, eu falo isso nas palestras, com todo respeito a todas as religiões, são respeitáveis, veneráveis e fazem um bem danado para muita gente. Mas aonde as elites religiosas têm uma relação muito estreita com o dinheiro, com poder e prestígio, já tem ruído na linha. Os deuses do mundo digital, que também estão preocupados apenas com eles mesmos, com seus poderes, seus dinheiros, seus lucros, seu prestígio, enquanto detonam com o meio ambiente, não é? Porque, como vocês sabem, todos aqueles grandes computadores, servidores e tal, que administram, quando a gente faz uma pergunta para a inteligência artificial, quando entramos nas redes sociais, quando usamos um Google ou não Google não, um Ecosia, é um motor de busca para procurar alguma coisa, muita água é necessária para resfriar essas máquinas, água potável, muita energia é necessária e essas granjas de servidores ainda despejam poluentes na atmosfera. Então é complicado esse Deus. E eu falei que para quem usa o Google, pense em usar, ao invés do Google, essa ferramenta aqui, chamada Ecosia. Que a Ecosia, a cada procura, eles têm um mecanismo lá de valorização. Ó, oh, Sara chegando. O Ecosia, ele valoriza. Quanto mais buscarmos lá no Ecosia, mais árvores eles plantam pelo mundo. E aí tem um contador de árvores lá. Fala aí, Denise. Sara, bem-vinda. Boa noite, minha amiga.
Denise. É que eu não tava achando o microfone. Não, e tem uma outra coisa, não sei se você vai falar do Deus da Guerra, Sim. né? Que ele está criando Olha aí. um semideus que é o semideus das terras raras. Ah, verdade. Exato. Porque sem as terras raras a gente não tem tecnologia, a gente não tem computador. Não tem chip. E não tem chip e não tem os armamentos de última geração, porque todos eles precisam das terras raras. Bem lembrado. Eu não vou usar o termo que eu pensei, né? Mas dane-se o planeta, porque o importante é a gente ter essas terras raras. Exato. Né? Aí você vê a importância de relação com a Ucrânia, relação com o Brasil. Né? A China, que não é o maior produtor, abre aspas, né? A China, ela é o maior produtor porque ela é o país que mais sabe industrializar a terra rara. Isso aí. Mas ela não é a maior detentora da matéria-prima. Ela não tem mais terra rara. Né? Tem outros países que têm muito mais terras raras do que a China, inclusive Estados Unidos. E o Brasil. Só que e o Brasil, e a Ucrânia. E a Ucrânia. Só que a China é que sabe produzir terras raras. Por isso que ela é o maior produtor de terras raras. Pronto, falei, vou ficar quietinha. Não, boa, bem lembrado. E Denise, amigas, eu tô com um problemão com esse slide aqui, tá? Tô com um problemão, porque aqui eu tô citando 7 deuses, inclusive o deus da guerra e os deuses da educação, que privatizam a educação, que não, enfim, não estimulam que a gente... Burro. Oi? Que deixa o povo burro. Isso, que essa é a intenção maior deles. De todos. E eu tô com um problemão nesse slide, porque assim, agora a Denise trouxe um subdeus das terras raras. Tem outros subdeuses aí, sabe? Tem outras. Esse organograma desses antifilósofos deuses aí é imenso. Esse slide aqui vai mudar, viu? Vai mudar, com certeza. Nós vamos entrar noutra guerra fria agora, né? Os deuses da geopolítica, nossa. Sim. Olha. A Carol tá falando aqui. A Lua é o próximo alvo, né? A Lua, que já tem todas as suas crateras que são naturalmente lindas, talvez tenham crateras de mineração também. Sim, porque lá tem terra rara. Lá tem terra rara, tem hélio para fazer a fusão nuclear. Ou seja, puxa vida. E aí, minhas amigas, aí está o universo. Uma fotinho de uma parte do universo, não é? Uma galáxia. Por que isso? Porque o André Luiz, na obra Ideal Espírita, ele nos fala que em todos os ângulos da vida universal encontramos patentes os recursos infinitos da sabedoria divina. A interdependência. Que palavra, meu Deus. Eu repeti essa palavra tanto nos últimos dias, pedalando por aí. Interdependência e a função, a disciplina e o valor são alguns aspectos simples da vida dos seres e das coisas. Interdependência. E aí nós estávamos falando, o Trigueiro falou do tsunami, não é? 2004. E aí eu trago aqui, o risco mora no litoral? Parece que sim. O Trigueiro avança. Ele diz que a estimativa da população mundial residente em zonas litorâneas suscetíveis, vulneráveis a tsunamis, está provavelmente na faixa bem larga, tá? Entre 150, 200 a 700 milhões de pessoas que estão ali sujeitas a isso. E a gente sabe que a Terra é um planeta vivo. As placas tectônicas aí estão se movimentando, não é? Embaixo dos nossos pés. E assim, o número mais conservador e focado no risco alto, populações em zonas baixas, né, tipo a Bangladesh ou próximas à costa, fica em torno de entre 150 e 200 milhões, só nestas regiões. Então, assim, são números gigantes, não é? E aí o número mais abrangente, considerando uma zona costeira mais ampla, esse número pode chegar de 600 a 700. Então, assim, por baixo é quase 1 bilhão de pessoas em risco no litoral. E aqui prestando um serviço, tá, gente? O áudio não interessa tanto, mas para quem frequenta uma praia de vez em quando, não é? A Carla aí frequentando as águas quentes do Mar do Norte, do litoral da Alemanha, hein, Carla? Ou então qualquer outro, o litoral gaúcho,
né? Com as suas águas assim cálidas também. Gente, se vocês perceberem essa movimentação no mar, atenção, tá? Vejam esse registro aqui de 2004, feito por um inglês lá na Tailândia. Preste atenção na água, o que está acontecendo ali com o mar. Ele está falando um monte de abobrinha ali que não. Por isso que o áudio não. Mas eles estão tranquilos ali, ó. E o mar se comportando já de um jeito estranho. Eu chequei essa notícia aqui, parece que é verdadeira. Está no canal do YouTube Terra Brasil. Olha aí a confusão. Não é o tsunami propriamente dito, mas já era o mar. Olha o mar retrocedendo. Olha isso, ondas no sentido contrário. Se vocês verem isso, corram para as montanhas. É um cenário assustador. E é só o início da movimentação, né? O mar comportando-se ali nos momentos pré-tsunami. Então, atenção, né, gente? E assim, o Trigueiro menciona aqui algo que é muito legal, que depois disso aconteceu um verdadeiro tsunami de solidariedade, e é verdade. Quem lembra de 2004, poxa, já se vão 21 anos atrás, não é? Tsunami, assim, um tsunami de solidariedade sem precedentes. Então, o Trigueiro mencionou governos, setor privado, pessoas em todo o mundo abriram corações e carteiras. As doações foram recorde. E aí o Trigueiro faz algumas hipotetizações aqui, não é? Para tanta solidariedade. Claro, as imagens da tragédia, elas são tocantes. O tsunami surgiu um dia depois do Natal, que é quando as pessoas normalmente estão mais sensíveis, não é? Mais emotivas, são mais, digamos, empáticas à dor alheia, não é? Também houve um empenho oportunista de algumas pessoas físicas e jurídicas sob os holofotes da mídia, etc. Mas, enfim, essa parte do Trigueiro até eu achei não tão necessária, não é? Porque pode nos induzir a fazer juízo de valor. O fato é, e aí eu fecho com ele, é que o interesse sincero de ajudar ganha muita força quando a encrenca é grande. Situações de crise, a mobilização é imensa. E aí não há quietismo. E aí começa aqui as conexões com a filosofia, não é? O filósofo alemão Leibniz, ele é do século XVII, se não me engano, ele dizendo que o amor de Deus exige plena satisfação e aquiescência no que ele faz, sem necessidade de quietismos, sem necessidade de que nos mantenhamos acomodados, não é? Ignorantes, indiferentes e inativos em relação ao que está acontecendo no mundo em termos de dores individuais, coletivas. Achei bem legal essa fala do Leibniz, que é um filósofo que eu ainda não me atrevi a ler, porque para mim ele é muito complicado. Não consigo alcançar ele. Mas tem frases que indicam que vale a pena estudá-lo. E aí, a frase do Kardec em Obras Póstumas, né, minhas amigas? Que, assim, isso aqui é a convocatória para o movimento espírita para que não fique apenas estudando o beabá do espiritismo, mas que coloque mãos à obra, não é? Em Obras Póstumas, Kardec fala: é imperioso que os espíritas dialoguem com os movimentos sociais, estejam atentos às ações existentes em todas as partes do mundo e se consorciem a iniciativas em andamento de combate às injustiças e reafirmação de direitos. E aqui eu acrescento e deveres, sabe? Eu acrescentei nisso, tenho comentado isso nas palestras por aí, porque é justo, todos nós lutamos pelos nossos direitos. E está certo, nós temos direitos e temos que lutar por eles. Mas não estaríamos esquecendo também da nossa parte em relação aos deveres, nossos deveres de cidadão, nosso dever de fazer trabalhinho de formiguinha, que é possível que façamos, sabe? Para reverter essa polarização de degradação ambiental e degradação ambiental de fora, tá bem? E isso eu falei
ontem ou anteontem numa palestra em Ilhavo, no centro de Portugal. Aliás, não fui eu que falei. Quem falou foi uma amiga que estava assistindo, a amiga Ana Breda, que disse que além da poluição ambiental exterior, também nós precisamos dar um jeito na ecologia interior. Cuidar de limpar a poluição ambiental interior, porque a gente vai perceber melhor aquela compreensão reta do Buda, não é? A tensão reta do budismo, vai compreender exatamente o que passa do lado de fora e aí vamos fazer alguma coisa, saindo do quietismo, né, de Leibniz. É um barato isso, gente, porque está tudo conectado, né? Olha só, em poucas palavras, eu falei aqui de uma professora da Universidade do Aveiro, de um filósofo alemão, falei de Kardec, conectando com o tsunami. Percebe como tudo está conectado, está interligado de uma maneira tão cristalina e tão significativa. E aí o André Luiz de novo, não é? O André Luiz estava por perto aqui quando a gente preparou esse material. Da mesma obra anterior, ele diz: não vivemos em paz sem construir a paz dos outros. Temos funções específicas, existimos para colaborar no progresso da criação, edificando bem para todas as criaturas. O grande problema que André Luiz apontou é que carecemos de disciplina. E o nosso amigo André Luiz não está errado. Todos nós, todo mundo, a gente carece de disciplina e de maturidade também. Mas passo a passo vamos chegando, vamos avançando. E aí, minhas amigas, e se nós estivéssemos no Amave Brasil, aqui nós temos uma amiga lá que é arqueóloga. Essa parte aqui ela ia gostar. Arqueologia e mídias. Elas podem ser trunfos a nosso favor, nesse momento de COP30, né, pessoal? E de decisões importantes, de novo, que nós precisamos tomar. O Trigueiro fala o seguinte: essa obra aqui, eu já mencionei, tá? Não sei se vocês lembram, vale muito a pena ler. Colapso, de Jared Diamond. O Trigueiro cita direto essa obra. Ele fala que o autor se diz otimista no final dessa obra em relação aos rumos da humanidade. Por quê? É legal a gente entender por que alguém é otimista com a humanidade nesse momento. Ele diz: porque somos a causa de nossos problemas ambientais, temos controle sobre eles e podemos escolher ou não parar de causá-los e começar a resolvê-los. É uma maneira interessante de buscar o otimismo que a gente precisa tanto, não é, minhas amigas? É interessante, e ele tem razão. E ele tem razão, nós temos o controle, o poder de parar de causar os problemas e começar a resolvê-los. Aí tem uma imagem de um arqueólogo ali num sítio arqueológico, enfim. E por que ele fala da arqueologia e das mídias? Olha só, vejam se não faz sentido. Ele aponta a arqueologia e a mídia como trunfos, melhor dizendo, das sociedades modernas em relação às sociedades do passado. A arqueologia nos ensina sobre os erros dos antepassados. Isso se transforma em conhecimento útil e, em tempos de mídia transmitido tudo online, acessível para todo mundo através das mídias, que em situações de crise, então, instantaneamente replicam pelo mundo inteiro informações que podem ajudar a salvar milhões de vidas, humanas e não humanas, e baixar a bola um pouco da humanidade em termos de destruição, não é? Dos flagelos destruidores, como fala o Livro dos Espíritos. Então faz todo sentido. E aí, me perdoem se eu já falei isso, tá? Se eu já falei, por favor, podem apontar que eu não repito. Mas agora no projeto Bike for Life Espanha, eu passei pela Andaluzia, eu pedalei por uma região chamada Deserto de Tabernas. Um lugar, assim, muito bonito, sabe? As montanhas, é um negócio que parece de outro planeta. E daqui a pouco, de repente, dei de cara com um sítio arqueológico que ali expõe e que está estudando uma povoação de 5.200 anos atrás. Se não me engano, da idade do cobre. Eu não sou bom nessas idades aí. Mas, enfim, uma civilização, um povoado muito antigo que construiu lá sua necrópole, o seu forte. Bem interessante, sabe? Muito interessante mesmo as estruturas. E assim, aquela região da Andaluzia que hoje é deserta praticamente,
É um árido, é um deserto. Tanto eu passei por um deserto. Ela tinha árvores, ela tinha florestas e tinha rios caudalosos, sabe? E parando lá, eu dei uma paradinha para dar uma descansada também, né? Já não sou mais nenhum guri, nenhum garoto, dei uma parada para descansar, que o sol estava forte, e acabei aprendendo um bocadinho nesse museu, que é bem pequenininho. Então vocês não acreditam, a Andaluzia já foi coberta de verde. E os rios que hoje estão secos, eu não passei por nenhum rio com água corrente, haviam rios caudalosos que eram inclusive navegáveis. Como é que isso tudo foi devastado? As povoações iam retirando madeira, retirando, consumindo, não repondo, e assim foi. Foi. A extração de madeira, pouco a pouco, claro, não foram só eles os culpados, mas meio que começou ali, percebe? Então são lições da arqueologia com as quais nós, puxa vida, o livro está aí para a gente abrir, não é? Folhear as páginas, aprender e fazer algo diferente. Então eu achei interessante fazer esse paralelo com esse sítio arqueológico lá, para que nós não repitamos os erros históricos de outros tempos, não é? Fala, professora Carla, diga aí. Professora nada. Eu estou lendo 1499, o Brasil antes de Cabral, e primeiro é fantástico o livro, e tem muita coisa em matéria de arqueologia que a gente pode rever, pode entender o movimento, né, de como os brasileiros, né, que não eram, o nome não era esse, mas enfim, como eles viviam antes, né? E aí a gente entende, através de restos arqueológicos, a gente consegue entender um monte de coisa, né? Até para não repetir erros, né? Como você falou, e de repente até voltar, né? Algumas coisas para mais perto da origem da gente, né? Porque eram, assim, na maioria eram tribos nômades, né? E que iam se adaptando, né? Nos lugares, né? Sem destruir. Né? Então, assim, realmente a arqueologia, o livro é fantástico, eu indico muito porque é muito interessante. Muito interessante. Reinaldo José Lopes, pode ser? Isso. Ah, isso. então tá. Pena que eu não consigo copiar a capa dele para colocar no chat, mas já achei a capa do livro aqui. Reinaldo José Lopes. Pô, interessante, hein, Carla? É muito, muito. Baita dica de leitura. Está lá na sala, eu vou buscar. Ah, legal, isso. Mostra a capa para nós aí. Então, assim, né, turma, não repetir erros históricos. Enquanto a Carla vai buscando lá o bom e velho slide das crises que me acompanha nessa minha vida e nas próximas vidas vai me acompanhar também. Todo esse conjunto de crises que nós estamos aqui percebendo e sobre as quais a gente já falou e fala muito e vai falar muito ainda, todas elas, sem exceção, sobre a nossa paz, né, a nossa saúde, um futuro promissor para todos, não é? Depende de que nós não cometamos erros históricos novamente em cada uma dessas crises, não é? Opa, chegando aqui, Grupo Espírita Miramês, Sheila. Boa noite, Sheila, bem-vinda. Seja muito boa noite. Legal. Bem-vindo. Ah, a Carla está mostrando aqui a capa do livro. Deixa eu tirar minha apresentação aqui para ficar bem grande a da Carla. Ali, ó. Muito bom, esse mesmo. 1499, o Brasil antes de Cabral. Fica a dica de leitura. Carla, obrigado, hein? Ah, quanta coisa boa deve ter aí. Excelente. Tem muita coisa interessante e muita coisa que a gente entende muito da Amazônia. Eu achei assim, né? Tô achando, tem coisas que eu leio que eu falo, não, mentira, o cara tá louco, né? Mas aí ele é tudo embasado em ciência, né? Ele não sonhou e começou a escrever. Né? Então, vale a pena, assim, na minha opinião. Oi, Carla, me veio uma ideia agora, que não é minha, né? Essas ideias boas assim, não, difícil que sejam minhas.
Mas assim, quando a gente estudar o livro do Vila-Haga, olha colocar em paralelo um livro como esse, hein? Já pensou? Seria fantástico. Porque quanta coisa, quantos paralelos nós podemos fazer entre as crises atuais, não é? Pois é. E contrapondo como era antes dos nossos irmãos portugueses chegarem às terras do novo Tupi. mundo, do novo velho mundo. Isso aí. Vamos em frente. A querida amiga Sheila, que chegou assim, seja muito bem-vinda, Sheila. Nós estamos estudando a obra do André Trigueiro, tá? Espiritismo e Ecologia. Toda primeira quinta de cada mês, viu? Portas abertas para você unir-se aí conosco. É uma construção conjunta, a gente se ajuda, traz opiniões, troca experiências para despertar consciências, viu, Sheila? Então, seja muito bem-vinda sempre. E aí, gente? Obrigada. Isso aí, tamo junto, tá? Porque a causa é nossa. E esse capítulo, então, do Trigueiro, capítulo 20, o maior desafio ambiental do nosso tempo. O aquecimento global é o mais importante problema ambiental do século XXI, conforme o Trigueiro. E de acordo com cientistas do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudança do clima, os impactos mais severos alcançarão justamente quem? Os mais vulneráveis, os mais pobres. E aí, minhas amigas, eu compartilho com vocês aqui um post que eu encontrei no Instagram, que dá conta, e muito bem fundamentado, que dá conta de que a crise climática é uma crise social também, não é? Os efeitos das mudanças climáticas. Os efeitos primários acontecem nas mudanças de padrões de tempo e clima, depois secundários na mudança dos ecossistemas e ali, obviamente, atinge a sociedade, mudanças na sociedade, mudanças em todas as classes, sendo que as que mais sofrem são as mais vulneráveis. Há aqui um elemento imenso de injustiça social, injustiça climática. Então, assim, as alterações do clima, conforme essa projeção da ONU, que é de 2019, 6 anos já tem tempo, as alterações do clima agravam desigualdades e podem empurrar mais de 120 milhões para abaixo da linha da pobreza até 2030. E eu não sei não, esse número até pode estar sendo um tanto otimista. E até 2050, olha só, aqui nós estamos falando para um grupo poderoso feminino, não é? Até 2050, mais 236 milhões de mulheres e meninas podem sofrer com insegurança alimentar. Gente, só aqui já dá para a gente falar 2 horas, 3, sobre essa conexão entre desequilíbrio climático, insegurança alimentar e o impacto nos vulneráveis e impacto, inclusive, no sexo feminino. As conexões são muito, muito grandes. E até 2100, as mudanças climáticas podem aumentar a desigualdade econômica. Nem precisa ser expert, né? Até eu sei disso, que podem aumentar a desigualdade econômica em alguns pontos, numa escala de medição socioeconômica chamada Gini, que é um medidor, é uma escala italiana. Não vou entrar muito no detalhe, senão vai nos roubar tempo. E também, limitar o aquecimento a 1,5 grau não é só sobre o planeta, mas é sobre reduzir o aumento das desigualdades econômicas em quase 70% no longo prazo. Denise, diga aí, minha amiga. Eu tinha que achar o microfone. Posso fazer uma piadinha? Só para você não ir se achando, tá? Façam sempre. É o único representante aí do sexo oposto. É verdade. Então, para você não ir se achando, não é que só as mulheres e crianças vão se ferrar, é porque não vai ter homem. Porque tem um estudo que diz que a poluição afeta diretamente o cromossomo Y. Entendeu? Então, assim, só vai sobrar mulheres e crianças. Caramba! Só para descontrair, eu falava isso para os meus aluninhos. Eu não sei não, mas tem um fundo de possível realidade nessa piada aí, viu? A redução, enfim. Não, mas assim,
que existe um estudo que a poluição afeta o cromossomo Y, é verdade. É verdade, Isso é né? verdade. É. Ai, Denise, eu vou te contar. Eu só pioro, né? Não, mas a gente tem que saber disso. Não tem jeito. Não tem jeito. Nós temos que buscar a unidade em meio a essa dualidade que prejudica tanto uns em detrimento de outros e vice-versa, conforme a situação. Ai, o caminho é tão longo, né, professora? Olha, vou te dizer. Vou te dizer. Ana Paula levantou a mão aí. Diga, minha amiga. Muito rápido. Essa previsão de que o homem se extinga entre os humanos, Denise, foi um amigo meu que era biólogo, que há muitos anos, uns 30 anos, que ele me disse isso, que a previsão era que mesmo houvesse a extinção do macho na humanidade. Eu quase que devorei o homem agora quando disseste isto. Jesus! Mas a coisa é muito séria. É séria? É séria, sim. Eu É posso. sério. É sério, porque significa o fim da humanidade. Porque para a gente, assim, para acontecer a reprodução, você precisa do masculino e do feminino. Então, se você acaba com o masculino, o feminino sozinho não se reproduz. E eu já vejo os deuses do lucro buscando dividendos com bancos de esperma. Espermatozoide. De espermatozoide. E já vejo. Ai. 1984, reverso. Ai, não é fácil, gente. Olha, eu vou te contar o que o ser humano está fazendo. Bom, eu tenho ouvido algumas coisas por aí na internet, filtrado muito, né, o que eu ouço, mas, enfim, o agente Smith da Matrix dizendo que vocês, humanos, são verdadeiros vírus que vão migrando de cá para lá, esgotando os recursos. Ai, gente. E o pior é que o agente Smith não está errado. E assim, numa análise de 2024, com base em mais de 100 estudos, constatou que 78% deles concluíram que a crise climática, obviamente, aprofunda a desigualdade. Esse efeito não é só global, ele, olha aí, afeta desproporcionalmente os mais pobres em todos os continentes. E basta olhar para a África. O continente africano contribui muito pouco para o desequilíbrio climático ambiental e paga aí uma conta quase de 54%, sabe? 54% do sofrimento climático cai em cima da África, do continente africano, que já tem os seus problemas e ainda sofre com os eventos climáticos extremos. Esse mapinha aí, minhas amigas, é um mapa do tal do indicador Gini de desequilíbrio social. Não vou me deter muito nele, mas assim, quanto mais forte a cor, mais alto o desequilíbrio. Então a gente percebe aí a quantas anda o planeta, né? Duas regiões assim muito interessantes para se viver: Groenlândia e Antártida, onde o risco, a desigualdade é mínima. Estou fazendo uma piada aqui também, Denise. Groenlândia e Antártida é o caminho. Minhas amigas, vocês souberam recentemente que dos 9 limites planetários, 7 deles já foram ultrapassados. Restam apenas 2 ainda que estamos ali, não é? Recentemente, o 7º limite ultrapassado foi a acidificação dos oceanos. E é um relatório do Instituto para o Meio Ambiente de Potsdam, na Alemanha. O nome não é bem esse. É Instituto de Investigação Climática de Potsdam. Ou seja, elevou no nível tal o dióxido de carbono dissolvido nos mares que isso já passou o limite do planeta, tanto que os recifes de corais estão embranquecendo. Pode parecer bonito, tudo branquinho, mas não, significa um desequilíbrio imenso. E só para lembrar, os recifes de corais, se não me falha a memória, e pode falhar, eles têm ali no seu entorno geográfico, eles têm uma quantidade imensa de biodiversidade, sabe, que depende daquele microbioma, ou seja, os recifes caindo, sabe-se como ficará o bioma marinho, não é? Então, o limite da acidificação dos oceanos, devido ao teor de dióxido de carbono, acaba de ser ultrapassado, e a acidez é medida pelo pH, viu? Para quem ainda lembra das aulas de química, mas a concentração de um mineral chamado aragonite
ele é crucial, porque ele é o mineral importantíssimo para a formação da concha, sabe? Animais com concha e para os corais mesmo. E assim, quanto mais ácido é o oceano, mais se degrada esse mineral que é super importante para os animais marinhos com concha e para os recifes de coral. Então, assim, não é só acidez, é acidez que impacta nesse mineralzinho, aragonite, e que vai impactar no bioma, na cadeia alimentar dos oceanos, não é? E assim, o arquiteto universal, não é? O designer universal pensou em tudo quando criou esse planeta, não? Pensou até nesse mineral que seria fundamental para que ali a base da cadeia alimentar marinha ficasse bem, ficasse equilibrada, e assim os peixes, os animais superiores, tudo ficasse em equilíbrio, enfim. Mas aí a acidez, a poluição dos oceanos vem e dá uma desequilibrada nesse jogo, não é? Não é fácil. É assim, quais foram os 6 limites já ultrapassados, tá, minhas amigas? E, de novo, tenhamos a fé, mantenhamos a fé de que tudo isso possa ser revertido nesse século, ou quem sabe mais para o fim dele. Enfim, os 6 limites já ultrapassados: gás carbônico na atmosfera, integridade da biosfera, o ritmo de extinção de espécies, o uso do solo na desflorestação é um limite ultrapassado, os ciclos de água doce, aqueles ciclos de seca e inundação também são limites planetários que já foram quebrados, os ciclos biogeoquímicos que, por sua vez, provocaram a acidificação dos oceanos, tá? Que é o uso assim intensivo na agricultura, na pecuária, de fertilizantes, pesticidas, hormônios e a introdução do nosso vilão, um dos, que é o plástico e outros químicos no planeta. Esses limites todos já foram ultrapassados. E já que a gente está com uma pegada humorística, né, Denise e minhas amigas, isso é o retrato do Homo sapiens, né? Ele está lá no topo, a casinha dele ali no topo do castelo de cartas, e ele pergunta com aquele equilíbrio bem sensível ali em cima. Qualquer carta removida embaixo, vem tudo abaixo. Ele pergunta: o que me importa a extinção das espécies? E as cartas abaixo ali nós vemos as minhocas, abelhas, vemos os vegetais, e ali em cima o Homo sapiens. Que de sapiens, diz a Carol aqui, não tem muito, né? Os 2 limites planetários não ultrapassados, viu, são os aerossóis na atmosfera, partículas em suspensão, vejam que interessante, ainda não ultrapassamos esse limite, e o nível de ozono na estratosfera. Mas por que a gente não ultrapassou isso? Porque lá, agora eu não vou me lembrar, gente, quem lembrar aí me ajuda, mas quando os gases clorofluorcarbonetos, que eram usados muito nas geladeiras, nos frigoríficos. Protocolo no Canadá. É um protocolo do Canadá Isso, que foi assinado para reduzir a emissão isso aí. dos fluoroclorados. Isso aí, Denise, isso aí. Ainda bem que está aí para me ajudar, porque eu não ia me lembrar. E deu certo, né, Denise? O Deu. planeta se uniu. É um dos. Então, mas por que deu certo? Por quê? Porque tem interesse financeiro por trás. Sempre. Porque eles identificaram outro gás que poderia substituir esse gás. Então, assim, e gerando menos impacto para o meio ambiente. Tá. Gerando menos impacto para o meio ambiente. Então, assim, vamos trocar todos os gases das geladeiras? Vamos trocar os gases dos aviões? Vamos! Vamos ganhar dinheiro? Então, assim, a indústria... vamos ganhar dinheiro? Então, a indústria continuou lucrando, né? Entendi. Então, por isso que deu certo. Onde tem o bolso envolvido também ajuda, né, nas mudanças. Quanta gente comprou É o órgão que mais dói. Onde mais dói. Carol dizendo aqui, muita gente comprando geladeiras novas naqueles tempos. E aí, minhas amigas, a Sheila que está aí, né, uma turma Emília, nós somos uma MAVE, assim, que é um grupo Amigos do Meio Ambiente da Vida, que nasceu com uma pegada espírita, mas, como vocês podem ver, extrapola para várias religiões, várias filosofias e tal, e nós mantemos, assim,
a conexão com muitas referências doutrinárias espíritas, como, por exemplo, essa de Joana de Ângeles, da obra Após a Tempestade, que é muito clara. E ela fala que ecólogos de todo mundo se preocupam na atualidade com a poluição, que resulta de todo tipo de detrito atirado nas águas, como tributo pago por esse nosso conforto, pelas conquistas tecnológicas, e por aí vai. E que atiram fora centenas de milhões de toneladas de lixo, óleo, resíduo, em todo lugar. E a Joana falou isso em 1974, 51 anos atrás. E ela não poderia ser mais atual. E olha aqui a injustiça social. Olha como a pirâmide é cruel. Os 0,1% mais ricos do mundo poluem mais em um dia do que metade da população em um ano. Não é pouca coisa. Tanto que na COP... Sabe por quê? Oi, diga. Sabe por quê? Diga. Porque toma danoninho todinho, entendeu? Então, assim, a população mais rica é a que consome mais produto industrializado e embalado. Sim. E também o transporte deles, não é? Tanto que essa figura aí mostra um iate. Vai surgir, Sim. viu, Denise e amigas? Eu não sei quem é que sugeriu isso, mas vai rolar essa sugestão na COP Belém agora, de que, de novo, mesmo assunto, que se taxem os supermilionários e que se taxem os brinquedinhos deles, sabe? Jatinhos, iates, sabe? Para financiar uma transição climática. Será? Vejamos. Então, é porque tem a história do financiamento, né? Que é um dos temas que tem que ser abordados na COP, Tem. que é o financiamento dos países pobres, né? Tem que falar disso, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Mas isso isso está no Pacto de Paris, lá no Acordo de No Paris, Acordo de já Paris. falava isso. Não sei se aconteceu alguma coisa efetiva, né? Desde lá para cá, em termos de financiamento, mas Então, não sei mesmo. você tem um crescimento de crédito carbono, Tá. né? Que são os países ricos que compram o crédito carbono dos países pobres Sim. para compensar. Mas, é assim, isso é uma compensação, né? Então, por exemplo, eu não gosto muito disso, Também não. mas como o mundo é movido a dinheiro, então tá bom, vai. É. E onde entra dinheiro, entra distorção, entra a sonegação de informação. É complicado, é complicado. Né? O diretor da Oxfam Internacional, ele diz que a crise climática é uma crise de desigualdade. Os indivíduos mais ricos do mundo estão financiando e lucrando com a destruição do clima, deixando a maioria global arcar com as suas consequências fatais de seu poder desenfreado. Faz sentido. E aí o Trigueiro fala aqui, viu, gente, já chegando no final, e aí eu até coloquei na pergunta, no interrogativo, novas oportunidades? O Trigueiro fala, viu, a boa notícia é que a crise financeira e as mudanças climáticas podem ajudar a humanidade a sair de sua tradicional posição adolescente egoísta e autocentrada para uma adulta mais responsável. Como? Muitos veem o atual desastre econômico como uma chance para investir, por exemplo, nas tecnologias verdes, repensar a economia, outras premissas de desenvolvimento, colocar o mundo em outros trilhos. E aí, gente, de novo, vou mencionar de novo aqui a Andaluzia, que já é um lugar devastado. Aí eu ando pela Andaluzia e vejo aquelas ilhas de painéis solares. Aí no Fundão, aqui em Portugal, eu postei até nas minhas redes, manifestações muito grandes em Fundão contra a instalação de mais painéis solares, porque para instalar os painéis tem que acabar com o que está embaixo, né? Tem que derrubar árvores, tem que prejudicar ecossistemas, prejudicar biomas. Então, isso aqui do Trigueiro eu fico com o pé um pouco atrás, porque tem oportunidades de investimento? Tem possibilidades? Tem. O problema é o cobertor curto.
A gente vai cobrir a cabeça e numa noite gelada de inverno os pés vão ficar gelados. Percebe o que eu quero dizer? Então, é complicado. É complicado. As próprias energias eólicas também, os aerogeradores, todos têm os seus problemas, não é? E aí eu achei essas artes aqui, minhas amigas, já quase no final, tá? Que eu achei interessante, são artes retrô. A Carol vai gostar dessas artes aqui. Artes bem vintage, não é? Mostrando um pouquinho da imaturidade, não é? Em figuras muito interessantes. Tá tudo bem, uma floresta incendiando lá e o pessoal na mesa ali comendo tranquilamente. Essa imagem aqui do casal tomando um banho de mar e os incêndios lá atrás acontecendo, isso aconteceu mesmo, tá? Recentemente na Grécia, aí no verão, um desses últimos verões, numa praia, em praias paradisíacas gregas lá, o incêndio pegando ali, chegando na praia e os turistas por ali, enfim. É complicado, né? Complicado, mas tem jeito. Complicado, mas tem jeito. Por exemplo, a Joana de Ângeles, de novo, não é? Ela fala aqui na obra O Homem Integral que os relacionamentos humanos, e eu deixei em vermelho aqui de propósito, os relacionamentos humanos tornam-se, portanto, perturbadores, desastrosos por falta de maturidade psicológica do homem. Eu acho que está aí. Aí está um grande ponto. Em razão também dos seus conflitos, das suas obsessões e ansiedades. E eu coloquei relacionamentos humanos em vermelho, para reforçar que é todos os demais relacionamentos, não é só os humanos, é relacionamento nosso com o reino mineral, nosso com o reino vegetal, com o reino animal, é cruzamento de todos os reinos, não é? Relacionamentos entre todos, no sentido de descompartimentalizar tudo. E para descompartimentalizar tudo, eu trago aqui uma fala do o famoso Humberto Schubert. Humberto Schubert, ele é neto da Sueli Caldas Schubert, né, da espírita, muito conhecida, que fez obras incríveis, não é? E edificantes na literatura espírita. O Humberto Schubert diz que a superação da ignorância não se resume a uma questão de educação, mas ao ato moral que exige coragem de saber. E é isso que vocês, minhas amigas aqui, têm coragem, e isso aqui é exemplar da parte de vocês, vocês têm coragem de saber, e agora um dos nossos papéis de cidadãos planetários é tentar, de alguma forma, estimular que outras pessoas também tenham coragem de saber o que se passa, para que na sequência tenham coragem de fazer ou deixar de fazer aquilo que é degradante, não é? E a Denise citou bem, agora tem a COP, tem a questão de explorar, por exemplo, o que nós temos que deixar de fazer ou nem começar a fazer, não é? Explorar petróleo na foz do rio Amazonas, enfim, tem algumas questões assim, olha, que exigem uma coragem de saber, coragem de fazer e uma coragem de não fazer. De não fazer. E aí o Trigueiro menciona aqui que merece registro a mobilização de diversos setores da sociedade, entre os quais empresários comprometidos, lideranças indígenas. Falamos aqui, não é, do Ailton Krenak, antes da nosso encontro começar, que tem falado poucas e boas. Ouçam o Krenak, olha, estudem o que esse cara está dizendo. E lideranças também do terceiro setor, além de jovens ativistas. E aí o Trigueiro menciona a nossa querida Greta Thunberg. E eu acrescento aqui, vocês têm visto, não é, nos noticiários, não sei se estão ligadas nisso, as manifestações da chamada geração Z em alguns pontos do mundo que, desculpem a expressão, estão de saco cheio com o que os adultos estão fazendo em relação ao meio ambiente, em relação à economia, em relação ao futuro que nós estamos oferecendo a essas gerações que estão chegando. Então, tem eclodido manifestações, algumas muito fortes, inclusive violentas, como no Nepal. Essa imagem é de uma manifestação no Nepal, que lá a turma colocou a casa abaixo, não é? Chegou um ponto em que a panela de pressão estoura, não é? E aí, minhas amigas, o Leon Denis, não é? Grande Leon Denis.
na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala que tudo o que está em nós está no universo. E tudo o que está no universo encontra-se em nós. É aquele sentimento de interdependência, que é o que falta para que nós realmente atinjamos maturidade psicológica e saiamos do sofá, não é? Fazendo aquilo que é possível, como formiguinhas, aquilo que realmente é possível de ser feito. E vejam como tudo dialoga, não é? A sabedoria de todos os tempos humana é fantástica. Isso que o Leon Denis está falando, Hermes Trismegistus, uma personagem histórica controversa, uns dizem que não existiu, mas enfim, eu tenho dúvidas, eu acho que ele existiu e também tem dificuldade de situar na linha do tempo, 3.000 anos atrás, 3.500, enfim. Hermes disse que a mesma coisa que o Leon Denis disse, só que milênios atrás. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Tudo de que é feito o universo, também nós somos feitos disso. E entender a parte sagrada dessa conexão entre o que está embaixo está em cima, o que está em cima está embaixo, é fundamental, né, minha amiga? Diga aí, Ana Paula. Muito rápido, Roberto, em relação a Hermes, parece que se chega à conclusão que seja a reunião de muitos sábios. Isso. Tal é o conhecimento que foi transmitido. Pode ser. Porque ninguém consegue encontrar um registro do Hermes, um registro, não é? E eles cada vez têm mais essa certeza de que haja realmente muitos cérebros, muitos sábios, muitos que contribuíram para tudo, para o Kybalion, para tudo, não é? Isso, Kybalion, que é maravilhoso. Mas sabe, Ana Paula, eu romanticamente desejo que tenha existido um Hermes, sabe? Tomara que tenha existido uma cabeça assim, da qual, puxa vida, veio tanta coisa poderosa, né, do alto. Mas pode ser, sim, pode ser. Os gregos depois helenizaram, né, o Hermes Trismegisto, chamando eles de Apolo, acho que é Apolo, o Hermes. Bom, agora me confundi. Mas enfim, é controverso, mas pode ser sim, é uma possibilidade que tenha sido um conjunto de sacerdotes egípcios e tal. Mas o que eles disseram faz todo sentido. Isso é incrível. Gente, olha aqui, já estamos no finalzinho, tá? Veja esse exemplo aqui de mobilização cidadã. Los habitantes. Na cidade italiana, tá em espanhol, tá? Eu não achei aqui em português. Mas olha o que essa turma aqui fez numa cidade italiana da Toscana. Los habitantes de esta ciudad italiana son pioneros en la gestión de residuos cero. Ne produciamo circa una decina di chili a sacchetto. El principio, reciclar, reutilizar, reparar. El 87% de los residuos de Capanori ya se recicla. 87%. Rossano Ercolini es el artífice de todo esto. Responsabilità del cittadino che dice io differenzio, ma questo non lo posso differenziare. Per favore, produttore, questo è un errore di progettazione. Puoi progettarlo? Ó, viu aí, turma? Viu, Denise? Ó, o que não dá para reciclar, eles vão para cima dos fabricantes. Ô, pera um pouquinho, como é que vocês fabricam um negócio que gera algum resíduo, que fica obsoleto e que depois não dá para reciclar? Eles, como cidadãos, vão para cima dos fabricantes, para que eles deem um jeito. Então, mas olha, eu falo o seguinte, o Brasil tem uma das melhores legislações ambientais do planeta. Pena que não funciona. Mas a gente tem uma lei que diz que a responsabilidade, lei, é 12.400 e tralalá, que diz que a responsabilidade é do fabricante, que é a lei de resíduos sólidos, é 12.400 e tralalá. Que, por sinal, eu trabalhei na confecção dessa lei há uns 25 anos atrás e que ela demorou 15 anos para sair do papel. Quantas resistências, hein? Imagino, para colocar no papel isso. Opa, você acha que quem começou a escrever foi a indústria? Mas, assim, a legislação brasileira fala isso. A legislação brasileira fala da economia circular, sabe? É fantástico.
Só que quem fiscaliza? A legislação brasileira fala que você tem que ensinar sustentabilidade nas escolas, nos 3 níveis de educação. Então, na educação primária, na universidade e na pós-graduação. Entendeu? Está tudo na lei. Mas quem cumpre? Quem fiscaliza? Puxa, temos os instrumentos todos legais na mão, então só não acontece. A gente tem a Marina da Silva. Quer mais que isso? Sim. Ela não sai do papel. Não sai do papel e não entra Roberto, na alma. desculpem. Fala aí, minha amiga. Já que estava um italiano aí na gravação, já que estava aí um italiano na gravação, os italianos dizem feita a lei, feito o engano. Hum, E nós bem sabemos o que aconteceu com o direito internacional. Temos em questão o mais alto tribunal penal, que é o Tribunal Penal Internacional, e se houve juramento de Nuremberg, o julgamento de Nuremberg após a Segunda Guerra Mundial, não é? Que levou até aqueles senhores já velhinhos, com 80 anos, sem piedade, a ser julgados e tal, e estamos a falar de grandes chefes nazis e tal, nós agora se calhar nem Nuremberg vamos ter, não é? Com o que aconteceu em Gaza e com o que está a acontecer no Sudão, no Iêmen, no Congo, blá, blá, blá. Portanto, a lei está cada vez mais a ser enfraquecida, porque a separação de poderes entre a política, e lá está o Deus dinheiro, outra vez, esse Deus maior, que o imiscuir-se dos 3 poderes, Montesquieu quis separar, não é? O político, o religioso, o económico agora está a ser um dueto com a parte política e o legislativo, o poder judicial está a ficar cada vez mais enfraquecido. E com a força, né? E isso muito com a indústria bélica ao lado, com a força também, amparando vídeo que acontece em Gaza. E as filosofias, minhas amigas, o que dizem a respeito? O Espiritismo tem uma interpretação para os flagelos no Livro dos Espíritos, não é? Na parte da lei da destruição, que reconhece que há o reconhecimento de que muitos resultam da imprevidência do homem, alguns flagelos, mas o conhecimento e a experiência que o homem adquire, ou deveria ter adquirido, oferece condições de prevenção. Então, assim, os flagelos são provas, diz a espiritualidade, que dão ao homem ocasião de exercitar sua inteligência, demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse e de amor ao próximo, se não domina o egoísmo. Mas eu gosto muito de também contrapor essa pergunta aqui ao 806, e eu falo isso sempre para alertar de que leis de causa e efeito, vamos até falar um pouco disso agora, já no finalzinho, né? Estamos finalizando. Nem sempre é karma, nem sempre é causa e efeito, porque olha só, pergunta 806, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. Ou seja, desigualdades sociais. E aí podemos colocar no pacote desigualdades ambientais. Não é porque há um merecimento de que o furacão tenha passado pela Jamaica. A Jamaica agora tinha que sofrer com esse furacão porque estava nas leis de causa e efeito universais. Não é bem assim, pelo que eu estou estudando, sabe? Não é bem assim. É obra do homem. Os furacões estão mais frequentes e mais fortes por conta do homem e não por conta dessas leis universais. Ou seja, o homem influi, inclusive, nestas leis, gerando karma, mas não dando a entender, não, eu quero dizer que não é os flagelos climáticos, os eventos climáticos extremos não são necessariamente, penso eu, tá? Eu posso estar enganado, não são resultados de dívidas que as pessoas têm que pagar. Há um tremendo quociente de injustiça social e climática, não é? Penso eu. Posso estar enganado, sim. E assim,
a inadiável necessidade da filosofia em nossas vidas, inclusive em relação às questões ambientais. E aí eu quero lembrar aqui Nova Acrópolis. Recentemente eu tive falando com amigos de Nova Acrópolis em Vigo e foi fantástico, foi uma troca de experiências incríveis. E lá nós trocamos as seguintes ideias. Olha só, vejam se não faz sentido isso, tá? Já estamos chegando no fim, tá? No tempo de Sócrates, tinha aquela corrente de filósofos chamadas sofistas que, assim, para resumir, ganhavam dinheiro com oratória, com a filosofia, enfim. Os sofistas diziam que o homem é a medida de todas as coisas. Eles diziam. Sócrates rebatia os sofistas dizendo que Deus é a medida de todas as coisas. Sócrates dizia isso. Deus. Hoje em dia, século 18, Spinoza do século 18 e Giordano Bruno, agora não vou me lembrar. Acho que é do século 16. Me ajuda aí quem lembrar. Mas assim, Spinoza, o filósofo holandês de ascendência portuguesa, e Giordano Bruno, o italiano, eles disseram que a natureza é a medida de todas as coisas. Spinoza defende, inclusive nas suas obras, e eu acho interessantíssimo, que Deus é a natureza é Deus. Então, assim, eu fico mais com Spinoza e Giordano Bruno. A natureza é a medida de todas as coisas. E aí, a pergunta que se faz, e a filosofia é toda perguntas, né, questionamentos, quando os humanos poderão realmente ser um dia a medida de todas as coisas? Quando? Eu acho que quando, por exemplo, a tal da reforma íntima acontecer, quando o autoconhecimento, quando o fim do egoísmo, enfim, uma série de cenários utópicos, ecotópicos, enfim, mas que já acontecem com muitas pessoas, está acontecendo hoje com muitas pessoas mundo afora, aconteceu no passado com outras tantas, não é? Temos exemplos aí na história aos montes, não é? Nesse sentido, de seres humanos que transcenderam tudo isso, entenderam a conexão da natureza como sendo realmente a medida de todas as coisas e transcenderam tudo isso e acabaram sendo um com a natureza, né? Francisco de Assis, Buda, Mahavira, nossa, a lista é gigantesca. Então, assim, nós estamos vivendo, nós estamos sofrendo e fazendo sofrer, morrendo e matando, porque nós caminhamos no sentido contrário aos ciclos da natureza, aos ciclos naturais. E eu lembro do taoísmo, né? O Tao que fala isso. O Tao diz que a vida segue o seu fluxo e nós deixamos de sofrer quando acompanhamos o fluxo natural das coisas. É o fluxo, é o Tao. É fantástica a filosofia taoísta nesse sentido, faz todo sentido. Até está aí o símbolo do taoísmo. Eu acho que o taoísmo dialoga com toda essa turma aqui, Sócrates, Spinoza, Giordano Bruno, os espíritas. Nós estamos sofrendo porque nós estamos nadando contra a maré, para resumir, contra a maré da natureza, acelerando tudo para ganhar dinheiro, para movimentar os deuses, enfim. É aí que está o ponto de sofrimento. E assim, os espíritas dispõem de informações, diz o Trigueiro, suficientes na doutrina para não hesitar na hora da ação em frente à crise, para tratar bem do nosso ambiente, de Gaia, de Oikos, não é? Da nossa casa planetária. E eu diria mais, não só os espíritas, budistas, taoístas, teosofistas, uma série de istas aí mundo afora, também tem informações suficientes. A humanidade toda tem informações de sobra na mão para não hesitar nesse momento de crise. Ah, sim. Isso aqui é um barato. Gente, tá terminando, tá? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Tá, termina aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vocês conhecem o Marcelo Gleiser? Gente, esse bate-papo dele com o Marcelo Taz aqui foi qualquer coisa. Recomendo, tá? Óbvio que eu não vou colocar aqui todo ele. Opa! Eu vou colocar só um momento em que o Marcelo Taz faz uma pergunta a ele e ele responde. Eu vou começar 10 segundos antes, tá? Mas assim vocês vão perceber que o Marcelo Taz faz a pergunta. Marcelo Gleiser,
ainda dá tempo? Eu quero dizer que ainda dá tempo de nós fazermos alguma coisa, de revertermos a situação do planeta? Vejam isso. Se o áudio não sair, por favor, gritem. Se levam, né? Enquanto ao nível de conselho, melhor ainda. Então, a esperança é que essas novas vozes, ou vozes antigas com, vamos dizer assim, uma roupa nova, tenham um papel cada vez mais influente nas decisões Agora, governamentais também. Ainda dá tempo? Talvez. Talvez. Mas achar que não dá tempo é a pior escolha que você pode fazer. É coisa de preguiçoso também? Não. É pior. Se você não fizer nada, você está fazendo tudo para que não dê certo. É muito simples. É aquele cara que não vota e reclama do resultado da eleição. Entendeu? Se você acha, eu não tenho nada para fazer nisso, eu sou muito pequenininho, eu não sou importante, isso daí é uma ótima maneira de você estar ajudando o problema a ficar cada vez pior. Porque todo mundo tem um papel. Todo mundo pode fazer uma diferença. Não é nem só a diferença de impacto ambiental. Ó, formiguinha. Criar menos lixo, usar menos energia, menos água. Tem no Despertar do Universo Consciência, tem toda uma lista de coisas que podem ser adotadas, né, no final do livro. Esse impacto pode ser muito pequeno, mas... E ali ele menciona o livro dele. E eu detonei com a apresentação aqui, né? Puxa vida. Ele menciona o livro dele, viu? Que deve ser interessantíssimo. Que é o Despertar. Ele mencionou ali, né? O Despertar do Universo. Então, minhas amigas, viram que recado interessante do Marcelo Gleiser? Ou Gleiser, eu não sei como é que fala. E assim eu finalizo, tá? Peço desculpas aí por avançar tanto no tempo. Livre-arbítrio versus urgência planetária. E aí passo a bola para vocês, queria ouvir assim um pouquinho de vocês já, para nesse encerramento, estamos realmente encerrando, não é? Até onde vai o nosso livre-arbítrio no momento de crise extrema no equilíbrio ambiental, da biodiversidade, o equilíbrio social, geopolítico, sabe, ético, moral? Existe o livre-arbítrio? Vocês acham? Nós temos livre-arbítrio para fazer o que quisermos nesse momento difícil do planeta? Como é que fica isso? O que vocês acham, viu? Porque é algo que eu me pergunto de fato e eu ainda não encontrei as respostas. Passo a bola para vocês, filósofas. Temos livre-arbítrio ou não? Será que dá para ter livre-arbítrio 100% no mundo em crise do jeito que está? Posso falar só uma coisa sobre a fala lá do Marcelo? Por favor. Eu nunca sei o sobrenome dele. Gleiser ou Gleiser, eu não sei como é que fala. Ele é judeu, né? Acho que é Gleiser, que é judeu, né? É Gleiser, acho que é Gleiser. Mas enfim. Gleiser, né? Que ele fala assim, talvez, né? Então, é engraçado, porque se você perguntar para a professora Denise, pelo tanto que a professora Denise lê e estuda, a minha resposta vai ser igual a dele ou pior, sabe? Porque, assim, quando você começa a estudar, você fala assim, pô, chega uma hora que você fala assim, cacete, né? Tá todo... Porque a história do 1,5 grau, 1,5 grau é assim, a gente não está atingindo, entendeu? Esse 1,5 grau. E os países não estão fazendo nada. Então, eu vou tratar a União Europeia como um país, mas Sim. Não sendo, né? Então, assim, a União Europeia, que é o mais desenvolvido de todos nesse sentido, e né? Porque é a que mais briga, é a que mais tem legislação, né? O próprio europeu, né? Então, assim, o europeu recicla, né? A gente recicla muito aqui. Só que a gente não percebe, porque o negócio já está, sabe, tá automático, no automático, né? Que a gente nem percebe. Eu lembro quando eu comecei a dar aula aqui em Portugal, eu falava para o pessoal, vocês são
mais ecológicos, tal, não sei o quê. E eles, não, professora, não sei o quê. E eu começava a dar exemplos, sabe, de coisas que os portugueses fazem e que já nem percebem mais que fazem, né? Porque o negócio está incorporado. E você vê que a própria União Europeia está tendo que dar um passo atrás por questões econômicas e por questões geopolíticas. Porque, assim, mexer com sustentabilidade mexe com a economia, né? Então, você começa a proibir isso, começa a proibir aquilo. Numa época de guerra, né, você vai ferrar com a economia do mundo inteiro. Então, tem coisas que a União Europeia já está dando o passinho atrás, né? Sim. E aí, sei lá, outro dia tinha uma prima minha do Canadá aqui e o marido dela trabalha com a área elétrica. E ele fala, o Canadá, porque eu sempre achei que o Canadá fosse um exemplo de sustentabilidade. E ele falou, não. Ele falou, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Eu falei, você acha que a gente vai ser sustentável e vai deixar de ganhar dinheiro? Né? Claro que não. Então, assim, a gente é sustentável até onde dá para ser. Mas ninguém vai trocar o combustível fóssil. Entendeu? Porque os caras exportam. Né? Então, ele fala, por mim, eu queria que a gente exportasse todo o petróleo e ficasse com energia renovável. Né? Só que não. Né? Aí você pega um Trump da vida, que faz um monte de coisas, vê o mundo retrocedendo. Então, você fala assim, a Denise, quando a Denise começa a estudar, a professora Denise, né? A professora Denise fala assim, putz, já era, né? Vamos cuidar do espírito, porque o corpo, né? Só não. Já era, vai chegar uma hora que os caras testando bomba atômica, né? Os foguetes nucleares e tal. Bom, aí quando você fala para a Denise, e a Denise? O que a Denise acha? Né? A Denise acha que a gente não é tão burro assim, né? Então a Denise acha que na hora que o negócio pegar, né, a gente vai buscar uma forma de voltar atrás, como a gente já fez com um monte de coisa. Sim. Né? Na própria pandemia, você viu que o mundo se uniu. Pois é. Né? Porque senão, assim, ia acabar para todo mundo. Né? Então, assim, a Denise, a pessoa, acredita que, né, do talvez eu acredito que vai dar certo. Né? Agora, a professora Denise, do talvez, ela fala assim, pô, está tudo errado. Então, assim, às vezes eu acho até que eu passo um ar meio pessimista, né, que falo, mas não sei o quê, mas não sei o quê, né, que é a que pesquisa, né. Quanto ao livre-arbítrio, então, né, veja bem, eu acho que a gente pode até ser bem intencionado, entendeu? Mas, assim, a gente só vai ter força para modificar isso quando a gente se unir, né? Então, é o que eu sempre falo, não é a empresa que vai mudar o produto dela porque ela é feliz. Não, eu vou mudar porque eu acho que o mundo tem que ser mais colorido. São as pessoas que falam assim, olha, teu produto eu não compro mais, né? Porque você está destruindo o planeta. O cliente é o rei. Então, você vê a história da Shein lá, né? Dos produtos, né? Que a França está proibindo, né? Tá bom, então o governo francês vai proibir. Mas se a população não tiver consciente, entendeu? Vai entrar por contrabando, porque alguém fez, alguém produziu. Entendeu? Então, assim, é a população que tem que ter consciência, por isso que eu falo, educação é tudo. Isso. Né? E essa educação que deseduca não serve para nada, porque a gente deseduca para poder dominar. Né? Então, assim, à medida que a população for sendo mais educada, porque lembra, quando a Greta surgiu, ela era uma adolescente sozinha que todo mundo falava que ela tinha problemas mentais. Não é? É verdade, quando ela surgiu, era o que todo mundo falava, não, porque ela é autista, né? Ó, a cara dela, que não sei o quê. Ela era uma, né? E vê quantas pessoas essa menina movimenta. Né? Então, eu acho que isso também é o papel da educação. Então, você fala onde vai o teu livre-arbítrio? Vai até onde eu consigo educar. Perfeito. Passa por aí. Entendeu? Passa por aí. Não. Né? Então, assim, às vezes parece duro o que eu falo,
Mas eu falo o seguinte, se você for na maciota, ninguém vai fazer. Sabe? Então é o tipo de coisa que você tem que, sabe? Chegar É assim, chegando. se você não parar de poluir, vai acabar o cromossomo Y. Acabou, simples assim, né? Vai acabar os homens da face da Terra. Então, da hora que você escuta isso, né, o que a Paula falou, escutou isso e chocou, né? Então, assim, não sei se vão acabar todos os cromossomos Y ou não, se a ciência vai reverter isso, mas, assim, aquela mensagem que choca, né? Você fala, Sim. pô, como assim? Tem que ter impacto. Tem que ter impacto. Tem que ter impacto. E tem que chegar nas escolas, tem que chegar nos estudantes. Eu penso que isso é. Mas você não pode pedir para essa nova geração pagar a nossa conta, Não é isso. Sem dúvida. Sem dúvida. entendeu? A gente também tem uma fatura para pagar. E a gente não pode deixar isso na conta das crianças. Então, assim, a gente tem que educar a criança para você ter uma nova geração, né? Uma próxima geração melhor, mais educada, mais consciente, tal. Mas a gente não pode deixar o débito das nossas má educação, né? Para Da eles. nossa má educação para eles. Delegação perversa, terrível de dívidas, né? Não dá para fazer isso, não. Não, Não dá. Muito bom, Denise, muito bom. A Carla abriu a câmera, acho que vai... Manda aí. Na verdade, tudo começa mesmo, como Denise falou, na educação, né? Para a gente mudar alguma coisa, eu li, agora eu não me lembro em qual livro que eu li isso, a gente não pode criar pessoas, né? Por exemplo, arquitetos, engenheiros que construam campos de concentração, né? A gente tem que criar pessoas que digam, não, eu não vou construir isso, né? Campo de concentração foi o que eu li, agora eu não me lembro em qual livro. Então, enquanto isso não for verdade, não, eu não vou, eu vou criar pessoas que não consumam, né, certos tipos de produto, pessoas que entendam que o capitalismo não é legal, né? Enquanto a gente não for por esse caminho, e é um caminho extremamente difícil, porque, né, o outro lado é sempre mais atrativo, que tem jeito, mas vai demorar talvez tanto que vai chegar um momento que não vai ter mais jeito. Uhum. Né? Eu li uma frase do Mark Fisher, do livro Realismo Capitalista, eu ainda não tive o prazer de ler o livro, que ele diz que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Então, enquanto tiverem pessoas que vão caindo nisso, né, o mundo vai acabar, o mundo não vai acabar. O mundo vai continuar. Quem vai acabar é a gente. Né? Enquanto a gente não entender isso, não internalizar isso, né, não é para todo mundo andar de chinelinho e vestidinho de renda, não é isso. Né? Mas é repensar você inteiro. Então, a gente tem que educar, na minha opinião, as futuras gerações para que elas pensem. Né? Que quanto mais a gente consumir, quanto mais nessa dança maluca a gente dançar, não vai sobrar nada. Desculpa, vai sobrar o mundo, mas a gente não. Isso. Não vai ter nós aqui. Não. Né? E não adianta, como uma dos slides que você mostrou, jogar fora. Não existe fora. Não tem fora. Não. Né? Tudo é dentro. Pois é. Muito bom, minhas amigas. É isso aí. O caminho é esse. E eu acho que passa pelo autoconhecimento, pela filosofia, por olhar para dentro, se conhecer, entender as leis de interdependência. Isso é urgente. E tem que começar com os pais, não é? Tem que começar com nós adultos, como a Denise falou, para não delegar dívidas perversas, não é? Tem que começar por nós. Exatamente. E a gente transmitir para essa turminha aí. Porque eles aprendem rápido. Eu lembro quando eu trabalhava, quando eu entrei na sustentabilidade, os primeiros trabalhos eram com as escolas, com as crianças. E era um barato, porque você ensinava e eles chegavam em casa e cobravam o pai e a mãe. Olha isso. Isso é fantástico. Agora, você fala assim, não é a criança que ela tem que ter uma vida melhor, ela tem que aprender que não pode jogar a garrafa no chão, né? Tem que aprender tudo isso, tem que aprender a consumir melhor, tal, não sei o quê.
Mas é a mortadela cortando a máquina. Entendeu? Porque, assim, o pai também tem que ter a consciência. Precisa ter, né? É. É isso aí. É isso aí. Entendeu? Porque senão a gente transfere a fatura. Então, eu posso continuar poluindo e meu filho vai fazer a parte dele. Isso. Eu vou transferir a fatura. Né? Só que não. É isso aí. Muito bem, minhas amigas. Olha, muito bom. Eu acho que já estamos avançadinhos na hora aqui, né? Não quero abusar da paciência de todas. E assim, olha, agradeço imensamente. Avançamos um bocado, reunimos forças, demos forças aqui um para os outros e chegamos à conclusão de que dá, ainda dá. Tem jeito. Tem jeito. Vamos lá, vamos atrás disso. A Denise diz que dá. Denise que dá. Eu acredito também. O Marcelo Gleiser diz que talvez. Então, cara, é assim, vamos em frente. Vai doer um bocadinho, mas tem jeito. Tem jeito. Minhas amigas, de coração, Denise, obrigado. Carla, Ana Paula, a amiga Sheila, do Obrigada a Grupo vocês. Espírita Miramês. Obrigado, volte sempre, tá, Sheila? Toda primeira quinta-feira de cada mês, convidadíssima, tá? E pode convidar pessoas que, como nós, estão despertando também, viu, Sheila? Então, tá todo mundo junto nesse processo. Traz mais gente. A gente precisa aumentar a massa crítica, não é? É verdade. Vamos pro Porque YouTube. a live está Isso. comprovando agora. No momento eu me encontro no Brasil e há 30 anos atrás eu sempre fui para Maceió, adorava ir lá para os corais, para as piscinas naturais. Esse ano fui e chegando lá, o sistema de corais não existe mais. Todos os corais quebrados, destruídos, só tem a piscina, você ainda vai lá, você nada, mas os corais você já não vê mais. Puxa, Gente, que triste. Então, Né? foi uma tristeza para mim. imagina. E Sheila, tem o grupo do Amave Brasil, tá? Que é toda terceira terça-feira de cada mês, às 19 horas, hora do Brasil. Portas abertas para você também, tá? Se quiser participar, a gente está estudando outra obra. Esse fica mais complicado porque eu moro na Alemanha. Ah, ok. Eu só estou de férias. Tá certo. Então, minhas amigas, Tá bom? gratidão Desculpa, imensa, Roberto. Milena. Ai, Beijos. gente. Tamo junto, Beijo. Milena. Maria José, Ana Tá, Paula, minhas amigas verdes, muito obrigado, viu? E nos vemos em breve de novo. Força, não vamos desistir. Nós somos teimosos. Beijos.